Tá começando mais um podcast Pode Despertar, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez ao meu lado na bancada, Alan de Mello. Fala aí, Alan, você tá bem? Tô ótimo, e você? Como é que tá? Maravilha, cara. E hoje o convidado é da pesada mesmo, né? Nós sempre falamos que aqui no Pode Despertar trazemos empreendedores da pesada, mas hoje esse daqui... muitas vezes aqui no Pode Despertar a gente começa a ler o currículo da pessoa, né? Formado não sei em que, não sei o que. Só porque o Podcast Despertar, ele nasceu com a cultura de ser um podcast de empreendedorismo. A intenção é despertar empreendedores, né? Pessoas que querem empreender. E o currículo desse cara aqui só tem empresas. Nossa, cara, dá até medo de ler. A formação é uma empresa atrás da outra. Exatamente. Aqui. Então, vai ser realmente um podcast da pesada. Sem contar, lembrando... Pode falar. Desculpa interromper sem contar que hoje eu tô realizando o sonho, né? Você tá realizando o sonho? Eu estou realizando o sonho de conversar aqui com esse grande mestre. Acredito que você também. É, claro. Né? Tem muita história pra contar ainda. E a galera aí que tá, exceto as pessoas que estão dirigindo, mas o restante pode pegar o papel e a caneta, porque ele vai dar uma aula aqui hoje, viu? Querer saber sobre o negócio. Um cara que o currículo dele são empresas, então você que quer empreender precisa pegar o papel e a caneta aí e começar a anotar. Já peguei o meu aqui, ó. Eu também vou anotando tudo aqui. Lembrando de falar sobre os nossos patrocinadores, Evoque Academia, você que quer fazer um treino, lembrando, né, corpo e mente andam juntos, então você que tá querendo empreender, tem uma rotina aí de muito estresse, uma pessoa muito ativa e depende muito aí de se manter com uma performance no seu dia a dia alta, então faça algum treino, alguma atividade física e não tem lugar melhor do que a Evoque Academia. Provavelmente tem uma perto da sua casa aí, se você é da região do ABC. São 25 academias espalhadas. Certo, Alan? Maravilha, Fernandão. É isso aí, então vamos lá. Ele, que sim, cara, o cara é top, hein? CEO hoje da Start Pro, também. Fundador da iOS Lab, uma startup aí, um laboratório de desenvolvimento, Apple, né? Quanto Educação, Escola Verts, Sente Brasil e ABS Growth. Todas essas empresas. Ele, André Caldas, seja muito bem-vindo ao Pode Despertar. André. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo Falei carinho. O nome errado de alguma dessas? É uma honra estar aqui. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? É isso. Sócio de algumas, CEO de outras e investidor em algumas aí. A gente vai conversando ao longo da conversa aqui. André, nós temos uma cultura aqui no Pode Despertar que é sempre buscar na porta. Porque a galera vê todo esse crescimento, né? Toda essa parte de investimento, só que as pessoas não começam já grande, né? Tudo que nasce grande é monstro, né? A gente costuma dizer que é monstro. Então você geralmente passa por um processo de construção e gostamos de ir lá na porta, exatamente onde começa a sua história. E da onde vem o André? Como que começa a sua trajetória aí, toda a sua jornada? Legal. Então vamos lá. Desde pequeno meus pais já eram empreendedores, né? Então eu nasci numa família de classe média. Então tive boas oportunidades ao longo da minha vida, obviamente, né? Mas sempre acompanhando a jornada empreendedora dos meus pais. Então, lá quando eu era pequeno, com 4, 5 anos de idade, meus pais tinham lotérica, né? E toda vez que eu saía da escola, eu ia pra lotérica acompanhar lá a jornada deles, o trabalho deles, o dia a dia deles lá na lotérica deles. E aí eu acho que eu falo que eu comecei a ser forjado já desde pequeno, porque eu sempre fui colocado pra fazer os joguinhos ali da galera que queria jogar na Mega Sena, na Quina, tudo. Boa. E eu, ainda pequenininho, passava os boletos ali na máquina lá que tinha lá da lotérica. E gostava muito, né? Então, servia o cafezinho lá pro cliente que chegava. Então eu sempre gostei muito de ter essa relação com as pessoas, de conversar, de dar um sorriso. Eu acho que desde pequeno eu já fui meio que sendo forjado pra isso acontecer. Massa demais. Cara, então começa aí já numa jornada e um berço empreendedor, né? Exato. Cara, e a maioria dos podcasts que a gente faz aqui, a galera fala uma história totalmente diferente, que é o seguinte, o mais comum eu quero empreender, só que meus pais, eles não entendem muito o mundo do empreendedorismo e tal, então quando eu quero sair do padrão, não seguir um plano de carreira tradicional, eles olham para isso de maneira assustada e não querem muito. Só que você já nasceu num berço empreendedor.
Aí também, não sei se seu pai olhava e falava, não mexe com essas coisas não, que isso daqui é loucura, Vitória, ou Vai fazer se um você concurso. vai fazer um concurso, então você tinha já essa liberdade. Como que era, assim, na sua casa? Porque já é um ambiente diferente para nós. Sim, eu sempre tive liberdade de escolher o que eu queria fazer, o que eu queria estudar e com o que eu queria trabalhar já depois, né? Obviamente com 14, 15, 16 anos, quando eu já estava nessa idade. Eu acho que o que meus pais fizeram, e fizeram muito bem, foi sempre me incentivar a ser empreendedor de fato. Então, até quando eu comecei lá na época de fazer algumas entrevistas, lá com 15, 16 anos, para trabalhar em outras empresas, eu acho que eles torciam muito para eu não passar nas entrevistas, tanto que eu não passava mesmo, né? Então, já com 14, 15 anos, eles já começaram a me inserir, aí eles já não tinham mais a lotérica, eles já estavam com as escolas, aí a Start Pro. Nasce, né? E aí eles já começaram a me inserir já nesse meio, né? De entender como que funciona a empresa, não como dono ou como empreendedor, mas eles me colocaram ali na base, que eu acho que foi o que de fato mudou minha vida. Então foi eu realmente começar na base como um colaborador comum, sem regalias, sem vantagens ou algo assim. E isso foi o que realmente eu acho que mudou minha vida, foi o que despertou essa vontade de empreender, essa vontade de trabalhar com educação, que é o meu nicho principal. Então eu acho que desde pequeno a gente já vem sendo forjado para isso. Então, desde a lotérica, quando eu ia lá trabalhar com eles, aí nas escolas que eu pude acompanhar todo esse desenvolvimento de trabalho e pude desde o início lá entender como que funcionava o departamento de call center, entender como que funcionava o departamento comercial, administrativo, para daí então eu ir crescendo e conquistando meu espaço, degrau por degrau. Eu acho que essa foi a maior lição que meus pais puderam deixar para mim. Eu acho que até em especial minha mãe, que sempre foi muito mais rígida comigo nesse quesito de educação, de disciplina, de trabalho, de organização. Então, acho que mérito dela aí, principalmente dela e do meu pai também, se eu conseguir chegar até aqui. E qual que era o seu grande sonho nessa fase aí? Cara, não sei, eu acho que eu não tinha muitos sonhos assim. Então, é o que eu falei, eu sempre tive muitas oportunidades, né? E eu acho que o que muita gente passa aí com falta de oportunidade, que é o que a gente tenta justamente minimizar com as escolas, né? Que é poder trazer educação para melhorar as oportunidades que as pessoas têm. Eu sempre tive muita oportunidade, então o que eu fiz de diferente foi aproveitar essas oportunidades que a vida me deu, né? Que meus pais puderam proporcionar para mim. E eu acho que meu grande sonho era realmente trabalhar. Então, minha cabeça sempre foi de trabalho. Eu sempre vi meus pais trabalhando muito. Então, saía logo muito cedo, voltava muito tarde. Me levavam pro trabalho muitas vezes. Então, eu acho que eu fui criado pro trabalho, sabe? Eu brinco assim às vezes. Sem perder minha infância, claro. Mas eu fui muito criado pro trabalho. Então, eu acho que o grande sonho que eu tinha, mais novo, lá com 12, 13, 14, 15 anos, era realmente poder trabalhar, comprar minhas coisas, não depender de ninguém para poder ter as minhas vontades e meus desejos realizados, sabe? Então eu acho que esse é o grande sonho. Mas quando pequeno eu queria ser biólogo e eu acho que eu era o pior aluno em biologia na escola. E aí talvez eu descobri rápido que talvez não fosse isso pra mim. Só porque eu gostava de animais, não tem nada a ver só com isso. Né? Com certeza. Isso é um ponto interessante que você mencionou e acredito que com a tecnologia e todo o avanço, né, do mercado em geral, isso trouxe muitas opções e informações para as pessoas de uma maneira geral, né? E que antigamente as pessoas tinham dificuldade para avançar exatamente por elas não conseguirem enxergar as oportunidades ou até mesmo formas de se formarem, né? E hoje acontece, engraçado, né? Independente da classe social, independente do berço, acontece a mesma coisa, exatamente pelo volume de informações e o volume de oportunidade que as pessoas têm. Elas também ficam paradas, elas ficam estagnadas e elas não conseguem avançar. Então, cara, hoje com a tecnologia, YouTube, né, entre uma série de coisas, eu consigo tantas formações que eu nem sei o que eu quero. Nem sei o que eu quero. Antes, eu entendo que na fase talvez tinha as questões de classes sociais e tudo mais, né? Então, alguns tinham mais oportunidades, outros não. Só que hoje
isso começou a democratizar, né? Então você, através de cursos gratuitos, até mesmo de 5, 15 reais em algumas plataformas, aí começou a levar muito mais informações e as pessoas pararam. Cara, para onde eu vou agora? Muita oportunidade boa, né? Exato. No mercado e parou o mercado. Muita informação, né? Eu acho que tem um pouco disso mesmo. Então, quanto mais opções, mais difícil é também de tomar decisões, né? Então, eu acho que o que acontece muito principalmente com a molecada e os mais jovens dessa nova geração alfa, né? Uhum. É que a gente tem muita informação muito rápida. Então, hoje você só rola para baixo a cada 15 segundos e você tem uma nova informação. E eu acho que isso mantém uma busca rasa por informação, né? Uhum. Por formação, por educação, de fato, por conhecimento, né? Então eu acho que o conhecimento acaba ficando um pouco mais raso. E você tem um monte de especialista de um monte de coisa. De Que 5 se horas de dizem vídeo, muitas vezes especialista de um monte de coisa por ter 5 horas de vídeo, 10 horas de vídeo. 3 reels, né? É isso, então muitas vezes é bem isso mesmo. Então eu acho que oportunidade tem, de fato. Você entra no YouTube ali, você consegue, se você tiver disciplina, tiver dedicação, você consegue aprender algo novo com profundidade. Uhum. Obviamente, você tem outros caminhos onde os profissionais te ajudam. Então aí você vai buscar uma escola, vai comprar um curso, vai método, buscar uma né? formação, uma universidade, um curso técnico ou algo assim. Que são os aceleradores do seu aprendizado, né? É aqueles que vão te ajudar a direcionar um pouco mais o seu caminho de acordo com a sua necessidade, com a sua vontade, com o seu perfil profissional, pessoal, o que você gosta, o que você não gosta. Mas é isso, a oportunidade realmente. Hoje você tem um avanço gigantesco da internet. Você tem grandes possibilidades de buscar conhecimento, de buscar aprender alguma coisa nova, estudar algo diferente, sabe? E eu acho que realmente as pessoas não estão aproveitando isso da melhor forma. Então acabam ficando ali no conteúdo mais raso, sem tanta profundidade. E aí tem aquilo que é o fenômeno que as pessoas falam, que é a geração nem, né? Que nem quer trabalhar e nem quer estudar também. Então tem um limbo aí que eu acho que a gente precisa juntar aí bastante gente, principalmente a educação brasileira, pra gente conseguir dar um rumo melhor pra isso. Porque senão a gente talvez tenha uma geração que não consiga lidar com os problemas do futuro, né? Que não são poucos, serão muitos, né? Diferentes daqueles que a gente já passou. Então, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais disso. Trazer conteúdo, acho que gratuito tem que existir mesmo, obviamente, para ter mais oportunidade, ser mais democrático. Mas eu acho que as pessoas, principalmente os jovens ali, precisam buscar um pouco mais de profundidade nesses conteúdos, nesse conhecimento que ele está buscando, né? Exatamente. É curioso, né? Que daí, automaticamente, com muita informação, as pessoas começam a sentir a necessidade de ficar mais tempo sozinhas, né? Olhar para qual que é o meu... Daí começa a grande questão, né, do propósito que ninguém acha. Cara, o que eu quero realmente para minha vida, né? Porque tá todo mundo falando, faz isso, faça aquilo, vai pro mercado digital, Você vai precisa empreender. de um propósito, né? E daí ela começa, daí é onde nasce, né, a oportunidade para outras pessoas que são mentores, né, que começam a direcionar. Você precisa descobrir um pouco mais sobre você, autoconhecimento e tudo mais, porque a pessoa ficou perdida, né? Antigamente, por eu não ter tanta opção, passava muito mais tempo comigo, exatamente fazendo um trabalho talvez mais braçal, uma dificuldade, sabia exatamente o que eu queria, só que não tinha como chegar até lá. Hoje o que eu mais tenho é oportunidade e eu olho pra mim e falo, mas muita informação, todo mundo quer que eu faça isso, aquilo, tudo dá certo, tudo é sucesso, né? Tudo sucesso, de fato é. Depende de você se dedicar. E aí, nasce, e falando ainda um gancho sobre oportunidade, né? Eu tive o prazer, né? E me formei, falo que eu me formei porque durante a minha trajetória toda eu trabalhei em uma única empresa que ela foi presenteada, né? Ela foi comprada pela Start Pro. E aí nasce a Start Pro, que é uma empresa onde ela dá oportunidades para muitas pessoas, né? Dá oportunidade para muitos jovens, né, que estão ali começando, buscando de fato esse direcionamento. Cara, para qual mercado eu vou? E eu acho que a Start Pro ela é uma grande base, porque ela é ampla, né? Tem um conhecimento amplo de várias áreas para você poder experimentar um pouquinho de cada coisa ali e você decidir. É o start realmente profissional ali para a pessoa. Fala um pouquinho sobre a Start Pro. Legal.
É isso mesmo, aqui o Fernando e o Alan lá já tiveram uma passagem longa com a gente. Exato. Prazer gigantesco estar aqui com vocês agora. Morro de orgulho de vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo e transformando também o empreendedorismo de alguma forma. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e por quem vocês se tornaram também. Sou muito orgulhoso por isso. Cara, a Start nasce lá em 2001 com os meus pais. Então, meu pai e minha mãe viram talvez uma oportunidade de negócio também, mas eu venho de uma família de educadores também. Então, isso eu acho que poucos sabem, né? Mas meu avô, ele teve uma escola particular aqui na região, lá, né? Na região do Ipiranga, em São Paulo. E por alguns anos ele teve essa escola. Minhas tias e minha tia e minha madrinha foram professoras também de matemática, principalmente. Me deram aula, inclusive, de reforço quando tinha alguma dificuldade ou algo assim. E... enfim, depois pegou fogo na escola do meu avô, acabou abandonando isso, não conseguiu reconstruir isso de novo. E aí, de alguma forma, a gente veio parar em educação, né? Então, pode ser energia, eu chamo de Deus e acho que é o destino, né? Às vezes a gente tem que estar onde a gente está e fazer o que a gente faz, né? Fato. Então, em 2001 nasce lá com os meus pais, eu entro para começar a trabalhar com eles em 2006 para 2007, lá entre 14 e 15 anos, mais ou menos. Entro na área administrativa ali com eles, para poder talvez ajudar aqui lá na unidade do Ipiranga, depois fui lá para a unidade de São Miguel Paulista. E o que a Start Pro sempre fez e faz até hoje é o nosso principal motivo de existir, que é transformar a vida das pessoas. Então, justamente porque eu acredito que a educação é a única forma que a gente tem de transformar a vida de alguém. Então, se alguém não tem oportunidade e essa pessoa estuda e se prepara, a oportunidade vai aparecer e ela vai estar preparada para poder agarrar essa oportunidade. Então, tem uma coisa que eu falo o tempo todo, que é a educação transforma a pessoa, o indivíduo, né? O indivíduo transforma a casa transforma a rua o bairro a cidade o estado o país e naturalmente a gente consegue transformar o mundo a partir do momento que a gente transforma um indivíduo. Então a Start Pro, ela nasce e existe hoje justamente para fazer essa transformação através da educação. Uma educação profissionalizante, mas principalmente uma educação de acolhimento. Então não basta só você ensinar um conteúdo, né, uma hard skill que a gente fala. É importante, obviamente, porque é o que vai utilizar, mas mais do que isso, é você trazer as soft skills para dentro do ensino, dentro do aprendizado. Então eu acho que o maior ganho que o nosso aluno tem é destravar, por exemplo, a vergonha de falar em público. Então quando a gente conversa com um aluno nosso, é muito nítido pra gente, e ele mesmo diz, os pais dizem, meu filho tinha vergonha de conversar, hoje ele já não tem mais essa vergonha, meu filho tinha uns comportamentos não tão positivos em casa, não tinha boas notas na escola e hoje ele tem melhorado isso. Então eu acho que o grande ganho que a Start faz ali nessa transformação de vida é justamente trazer esse acolhimento para que esse aluno entenda que ele precisa ser um filho melhor, que ele precisa ser um aluno melhor, para daí então ele ser um indivíduo melhor, um profissional melhor. E eu acho que através de tudo isso a gente vem despertando, né, valores essenciais na vida dele, para o crescimento dele, para que ele conquiste um trabalho digno, um trabalho honesto, para que ele vá de fato conquistando degrau por degrau ali a jornada profissional dele, seja como colaborador em alguma empresa, seja como empreendedor. Exato. Que também é algo que me encanta muito, a gente poder formar novos empreendedores o tempo todo. Acho que isso talvez seja uma das minhas missões aqui. Nossa, tem uns cases aí da Start também, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei na Start, eu e o Fernando trabalhou, nós trabalhamos na Start Pro. Temos muito orgulho, inclusive eu tô realizando esse sonho justamente por entrevistar você, né? E tem vários cases aí, cara, de sucesso. Uma coisa que sempre me encantou na Start Pro é o sentido da pessoa entrar, se tornar um aluno, e depois ela se tornar um trainee, e depois ela virar um profissional. Plano de carreira, plano de carreira, cara. E vem desde a base dos alunos. Como é que você se sente de proporcionar isso para a população? Era uma cultura de RH, né? De cara, plano de carreira. Exatamente, é uma cultura de formação. Eu acho que se tiver
muitos empreendedores escutando a gente sabe que o mercado ele tá um pouco mais complicado para contratar. E eu acho que antigamente não era, mas a gente já previa que talvez pudesse acontecer. E não só por isso, assim, é muito, muito mais fácil, né? E muito mais gostoso até a gente conseguir trazer da base, né? Que a gente já tem lá dentro. Validação então, de método, né? Funciona. Justamente. Contrata então ele Exatamente. como seu colaborador. A gente chegou até 94% do nosso quadro de colaboradores eram alunos ou ex-alunos nossos. Uhum. Então é isso, é a validação do trabalho que é realizado lá dentro, mas mais do que isso, assim, a lei da reciprocidade. A pessoa confiou em mim para eu ser a escola que vai educar os filhos dela ou que vai educar ela mesma, né? Uhum. Eu vou confiar nessa pessoa que está junto comigo ali para justamente dar uma oportunidade melhor para ela. Então eu acho que é o lance dessa reciprocidade, sabe? Então eu quero ajudar quem acreditou em mim lá no começo, eu quero ajudar quem acreditou em mim em algum momento. Então eu acho que é essa pessoa que eu tenho o compromisso até de poder dar a mão e trazer ela para cima junto comigo. Então eu acho que é talvez até por isso que eu faço muito questão de trazer quem veio lá de trás comigo, lá quando eu comecei, eu vim trazendo junto comigo, crescendo dentro da empresa, alguns já fora, mas muito bem colocados, né? Mas quem está dentro também, em posições de liderança, de direção, enfim. Então, eu acho que é isso que mais me motiva, sabe? De você conseguir trazer da base e mudar a vida da pessoa. Fazer ela acreditar nela a um ponto de que ela se sinta capaz de fazer qualquer coisa. Fantástico, cara. Sorte mesmo é dos empreendedores que contratam esses alunos que se formaram dentro da Start Pro, passaram pela equipe, e os empreendedores que estão contratando essa galera hoje pegaram pessoas prontas. Então o que chamou muito minha atenção, cara, é um negócio que quando eu entrei na Start Pro, o cenário era bem diferente, né, onde eu estava, né? Era uma grande escola também. É que às vezes nós olhamos e achamos que o emprego só tá bom quando tá tudo certo. Só que às vezes o emprego que tá no pior cenário é o emprego que mais ensina. Então, salário bem abaixo da média, sem estrutura alguma. Ali eu acho que eu afiei muito a questão de liderança. Porque eu estava 3 meses sem salário dentro da empresa, 3 meses sem salário. A empresa não conseguiu pagar o sistema, então era um sistema que o aluno precisava assistir a aula, tínhamos que de repente começar a criar as aulas, né? Não tinha mais apostila da escola, e nós 3 meses. Eu tinha 2 férias vencidas quando a Start entrou, inclusive foi muito bom, recebi 3, cara. Nunca esqueço disso, cara. Eu recebi 3 férias, mais o meu salário do mês. Falei, olha que beleza. Quando a gente comprou lá, eu olhei e falei, essa conta tá diferente. Cadê o salário, pessoal? Que ninguém pagou nada. Eu falei, vamos pagar tudo, vamos deixar tudo redondo. 3 meses, cara. 3 meses sem salário. E detalhe, fazendo o time que tava tirando o dinheiro do próprio bolso. Caramba. Irem todos os dias, cara. Tô pegando dinheiro já com a minha avó, com meu pai. Só, continua firme. E vai e tal. E aquilo foi desenvolvendo algumas habilidades em nós. E se manter motivado e não transparecer pro aluno. Não transparecer pro aluno que não tinha nada a ver com o cenário e tal, senão era bem caótico. E a Start Pro entrou com uma questão que chamou muita atenção, que foi a questão da cultura. Cultura organizacional em relação à liderança era um negócio surreal. Acho que não teve... acredito que em alguns momentos da nossa vida a gente cresce numa velocidade muito rápida. E acredito que foi o meu primeiro ano assim na Start Pro. A velocidade de crescimento e transformação, ela foi algo realmente impactante. Porque tinha uma cultura de treinamentos. Os líderes, eles estavam todos focados em autoconhecimento, autodesenvolvimento, liderança, oratória, saber um pouco mais sobre como resolver os problemas, menos mimimi, porque estávamos treinando para sermos melhores. Então esse primeiro ano foi um ano realmente que chocou. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Porque acredito que isso é uma coisa que talvez hoje falta no mercado, né? Sempre o empresário, ele olha e fala, as pessoas precisam buscar lá fora. E você trouxe todo o conhecimento para dentro da empresa. Saía de dentro da empresa toda a formação. Nossa, isso daí não importava. Para vocês terem uma ideia, né? Isso eu falo isso para vários empresários. Ninguém trabalhava ali pelo salário. Era realmente a entrega de conhecimento e desenvolvimento era tanto que compensava qualquer outra coisa. Pô, preciso mais tempo aqui porque eu estou me formando. A sensação era essa, estou me formando, estou aprendendo e eu estou me desenvolvendo e eu não quero me desagarrar, eu não quero deixar de fazer parte disso. Virava uma comunidade de fato ali de desenvolvimento e todo mundo ali afiando. Lembro do Vini, que foi meu gestor, ficava incentivando, pegando o pé, vai lá, estuda isso. E como que fala um pouco mais sobre essa cultura, até para deixar para as pessoas. Eu acredito que esse processo foi uma das coisas que nunca saíram da minha memória, cara. Sim. Cultura. Cara, quando eu fui começar a trabalhar lá na escola, eu tava vendo qual faculdade eu ia fazer, aí eu decidi fazer a faculdade de administração por conta disso. E aí dentro da faculdade de administração, eu não conseguia enxergar onde que aquilo que eu estava aprendendo dava para ser implantado dentro da empresa. Olha só, cara. Na gestão. Então tinha uma ou outra ferramenta ali que você conseguiria utilizar, mas eu senti que eu estava sendo preparado para trabalhar para alguém, né? Que nunca foi o meu objetivo, no final das contas. Então... eu não estava sendo preparado para gerir uma equipe, eu não estava sendo preparado para construir um negócio grande, um negócio de sucesso, sabe? Não tá errado, mas não era o que eu queria. E aí quando eu larguei a faculdade de administração, quase no último ano lá, eu falei, cara, não é para mim, não quero fazer isso, vou estudar outras coisas. Foi onde eu comecei a entender o que é essa cultura de aprendizado, essa cultura de treinamentos, assim. Porque aí eu fui estudar programação neurolinguística, né? E aí fiz lá o Practitioner, Master Practitioner, Trainer em Programação Neurolinguística, fui dar curso de Programação Neurolinguística, e aí fui estudar hipnoterapia, psicanálise. Então eu fui entender realmente o comportamento humano, porque eu acho que quem entrega resultados são as pessoas, e o que eu tenho que fazer é a gestão dessas pessoas para que elas estejam motivadas, treinadas, engajadas e felizes para poder entregar o resultado, né? E por muito tempo, a gente sempre entendeu que esse era o melhor caminho. Então eu acredito, André, e eu falo isso em todas as reuniões com a minha equipe lá de líderes. A liderança, ela precisa ser pelo exemplo. A melhor forma que você lidera uma equipe é pelo exemplo. O que é uma liderança, por exemplo? É você ter bons comportamentos e você inspirar as pessoas por quem você é, pelo que você construiu, pelo que você sabe, pelo quanto você se dedica aos seus sonhos, aos seus objetivos, né? Então eu acho que a liderança, ela precisa ser pelo exemplo. Então quando a gente fala de uma cultura de treinamentos e tudo mais, que confesso também, a gente perdeu muito isso na pandemia aqui, porque ficou todo mundo afastado, todo mundo assustado, e a gente acaba perdendo mesmo um pouco o foco, né? Eu acho que todo mundo perde um pouco, né? E fica todo mundo meio bagunçado ali. A gente não sabia o que ia acontecer agora. Exato. E aí a gente esquece de detalhes que são importantíssimos. Mas até então, a gente sempre foi essa empresa que ensinava tudo. Eu, pelo menos, eu sempre quis ensinar tudo que eu estudava, ou que eu pagava em algum curso. Eu queria voltar na semana seguinte e já talvez repassar ali para minha equipe, para as pessoas que estavam mais próximas, para poder realmente criar outros líderes. Então, para crescer, você precisa gerar sucessores. Então, você só consegue dar o próximo passo quando você tem alguém fazendo bem o que você já faz. Você só consegue abrir uma próxima empresa quando você tem alguém cuidando do seu negócio tão bem quanto você. Se substituir no processo, né? Exato. Então, eu acho que quando a gente prepara pessoas, a gente precisa preparar essas pessoas para que elas assumam o nosso lugar. Não importa se você é o dono da empresa, se você é o CEO ou se você é um diretor ou um gerente. Você tem que preparar as pessoas para elas tomarem o meu lugar, por exemplo. Ah, mas se elas tomarem o meu lugar, eu vou fazer o que da minha vida? Irmão, se coça,
para você conseguir crescer junto. Prepare uma pessoa tão boa ou melhor que você para assumir o seu lugar para que você possa crescer. Se não tiver oportunidade para você crescer ou você cair o seu rendimento porque tem alguém que faz o que você faz, talvez ou você troca de lugar porque você não está tendo oportunidade. E tudo bem, aconteceu comigo também e tá tudo certo. Ou você se prepara e volta a entregar um resultado, volta a trabalhar, volta a performar mais ainda para que você se torne referência e daí sim você possa crescer. Então eu acho que o recado para todos os líderes ali é justamente esse, assim, prepare pessoas para tomarem seu lugar. Eu só não cresço mais rápido, por exemplo, porque eu não consigo replicar e fazer com que a minha liderança hoje, né, consiga replicar isso e preparar outras pessoas. Pelo motivo de muita gente não quer a responsabilidade de liderança, então a gente tem um pouco disso, as pessoas não querem tanto essa responsabilidade de liderar uma equipe, de ter que estar lá, de suar a camisa mesmo, de dar o sangue muitas vezes. Né? Às vezes tem que tomar umas porradas, tem que dar umas porradas também. Faz parte. Né? É uma engrenagem, né? São poucas pessoas que estão dispostas a isso, mas a minha ideia, a minha proposta para esse ano aqui, para os próximos anos, é formar novos líderes e aí talvez criar uma escola de liderança, uma escola de líderes dentro das minhas empresas, dentro das minhas escolas. Que projeto. Para que a gente consiga de fato formar novas pessoas, para poder liderar novos projetos, liderar novas empresas, liderar novas equipes até também, mesmo. Outros mercados, outros negócios, sendo os meus ou não. Eu não tenho apego com isso. O cara me saiu da minha empresa para ir trabalhar em outra empresa. Cara, se esse cara gerou valor aqui na minha empresa, quer dizer que eu tô fazendo um bom trabalho. Sim. E ele tá recebendo propostas de outras. Que legal, eu sou referência no que eu faço. Exato, né? tô formando. Exato, e sempre foi um pouco assim, né? As pessoas sempre vinham buscar aqui lá dentro, lá da Start, para poder levar. E tá tudo bem, é o que eu tava falando para vocês, né? Eu entendo que talvez eu seja muito mais um meio do que o fim, né? Sim. Então, eu sei que a gente consegue preparar as pessoas nessa fase inicial, alavancar a carreira delas. Quem quiser construir carreira com a gente, vai ter espaço com a gente. Quem sentir que quer ir para um outro caminho, tudo bem, eu te dei tudo que você precisa para trabalhar em qualquer outra empresa que você queira. Passa valer. Então a gente tem gente fora do Brasil que trabalhou com a gente tem pessoas em multinacional, a gente tem pessoas em gerência e direção de multinacionais, tanto no Brasil quanto fora, que já trabalharam com a gente, eram alunos e vieram nesse plano de carreira, e tem pessoas que estão muito bem com a gente também hoje. Então, diretor pedagógico, gerência pedagógica, gerente administrativo, então são diretor de unidade, então são pessoas que vieram de toda essa base. E é assim, eu acho que essa cultura, ela precisa voltar lá pra dentro mais acesa ainda, sabe? Mais on fire mesmo. Porque se perdeu um pouco, né? Então as pessoas ficaram muito fragilizadas, eu acho que todo mundo ficou um pouco mais fragilizado com a pandemia. E por conta disso você acaba perdendo um pouco... O mercado é outro, cara. A reta, né? A direção ali, acho que aconteceu com muita gente, né? Então, que a gente vem fazendo um trabalho muito grande. Quando você tem uma cultura, é muito fácil de você perder essa cultura, mas é muito difícil de você recuperar ela. Exato. Então é um trabalho ainda mais com o tamanho da empresa, né? Vem sendo feito, hoje são quase 300 colaboradores, é isso aí, lá então, dentro, só na Start, né? Fora os outros. Então é um trabalho longo ali de trazer essa cultura à tona e continuar fazendo com que esses líderes repliquem outros líderes para que isso se torne uma escola de líderes, né? Assim como aconteceu com você, assim como aconteceu com o Alan, enfim. Era bem assim isso. Como aconteceu comigo também quando eu entrei. Era ambiente, hábitos e pessoas, né? Isso daí é o que molda a gente, né? Ambiente, então o ambiente ele era um ambiente realmente ali focado na questão de desenvolvimento pessoal, liderança. E era um negócio tão interessante que isso, era exatamente isso que acontecia. Então tínhamos os treinamentos, chegávamos na unidade, reunião geral. A galera já sabia. Então os professores automaticamente
passava por todo o processo do treinamento, então a gente chegava na unidade, replicava, aprendi uma técnica nova de, sei lá, meditação, né, uma meditação guiada, ajuda nisso, em tal questão assim assado. Lembro quando eu fiz o treino de Mindfulness, então chega na escola e começa a tentar aplicar aquelas questões com os professores, né, ajudava em questão de, o professor não está bem, você estava preparado para ter uma conversa com uma pessoa ali e trabalhar em alguns pontos dele, mesmo não tendo uma formação completa, você aprendia algumas ferramentas no treinamento que ajudavam você a manter a sua equipe de forma equilibrada, uma equipe leve, gostosa, você levava toda aquela cultura que eles também levavam para a sala de aula, para os alunos e para a própria vida. Então era um processo, né, que trabalhava tudo isso. Daí chegou a pandemia de fato, e aí a pandemia mudou o mercado, né, porque as pessoas... eu lembro, eu estava lá nessa época ainda, então o home office foi pesado, muita gente aí começou a ter crise de ansiedade, né, ter uma série de outras coisas, inclusive foi um negócio, muitas empresas que aderiram com força ao home office já estão retornando, porque o home office, cara, eu não sei qual que é a sua visão para o home office, na minha opinião, cara, para mim não funciona. Não funciona. Pra mim também não, falo isso todos os dias, né? Home office não funciona, cara. Eu não consigo acreditar muito nessa estrutura. Mas depois da pandemia, cara, qual que foi o maior impacto pra você? Nossa, cara. Difícil. A gente teve vários. Esse nossa foi tipo, cara. Não, a gente teve vários. Você tem um impacto financeiro natural, que a gente conseguiu minimizar muito pelas decisões que a gente tomou. Então, enquanto muitas pessoas deram férias para os alunos, muitas outras escolas deram férias para os alunos, a gente, de domingo à noite para segunda de manhã, a gente estava dando aula pelo YouTube, Facebook, WhatsApp, do jeito que dava. A gente abria a live lá e entregava a aula de alguma forma. Então, eu acho que isso fez a gente se manter durante a pandemia ali com os alunos, né? A gente não teve uma demora tão grande para conseguir se adaptar, obviamente, né? Levemente desorganizado, mas a gente conseguia entregar aquilo que era proposto, né? Mas, cara, eu acho que o impacto principal que se teve na pandemia foi no comportamento humano, cara. Pra mim, nos negócios, na vida, eu acho que é esse comportamento humano, essa mudança que você teve de como as pessoas enxergavam a vida, enxergavam o trabalho, enxergavam o mundo. Nossa, pré-pandemia e pós-pandemia, eu acho que mudou muito. Os valores geral, né? O que eu valorizo agora? Eu valorizo muito mais família do que eu. Sim. E não tá errado, assim. Eu acho que sua família é muito importante, eu acho que sua qualidade de vida, que tá muito em alta, é muito importante, mas tem o lance de pra você conquistar o que você quer, e aí tudo bem você não ser tão ambicioso, né? Não ganancioso não é bom, mas você ter ambição, você ter sonhos, você ter desejos que você quer concretizar. Pra você chegar lá, você precisa ter alguns sacrifícios, né? E aí é o que a gente tava até conversando lá, quem que tá disposto hoje a pagar o preço pra poder atingir o sucesso, pra poder atingir uma liberdade financeira, para poder em algum momento não precisar trabalhar mais, porque criou um patrimônio, criou uma estrutura, está estruturado financeiramente para isso, sabe? E é isso, eu acho que o que mudou muito é o comportamento humano e talvez os sonhos das pessoas. Então as pessoas têm outros sonhos hoje. Então elas não têm mais aquele desejo talvez de crescer numa empresa e tal, e ir além e virar CEO da empresa. Né? Não sei, alguns têm, e eu acho que esses precisam estar junto. Quem tem essa vontade, pelo menos comigo, eu levo junto. Tem espaço para quem quer trabalhar, para quem quer se dedicar, né? O mercado tá aberto. Mas é esse comportamento, assim. Então, as pessoas não querem mais trabalhar tanto, e tudo bem. As pessoas não enxergam mais o trabalho como uma prioridade. Muita gente falava que a pandemia ia fazer as pessoas se tornarem melhores, porque agora elas acreditariam no ser humano e tudo mais. Eu acho que piorou de alguma forma, né? E você tem o lance da digitalização de tudo, então você perde um pouco a pessoalidade ali. Nem sei se existe essa palavra, mas
Se faz sentido, né? Você não tem mais o contato pessoal, agora é tudo online, você fica vendo a vida do outro ali o tempo todo no Instagram. Tudo muito mais touch, né? Mais do que... exatamente. Então é tudo muito à distância. E eu acho que isso também faz as pessoas perderem o contato, sabe? Perderem a forma de tratar o outro, a forma de conversar com o outro, a forma de se conectar com as outras pessoas. E hoje, para você ter sucesso, mais do que nunca, eu acho que o que você precisa é conexão. É conexão. Né? É o network ali, é você conhecer pessoas, é você ter pessoas para irem junto com você, né? Exato. Sozinho tá complicado de você chegar em algum lugar. Então, eu acho que esse foi um dos maiores impactos, assim, esse impacto emocional, esse impacto de comportamento humano, esse impacto dessa falta de contato que por muito tempo, né, a gente teve, e quando tinha era com medo, então você começa a criar gatilhos ali, não tão positivos quando você vai encontrar alguém, você fala, puta, vai encontrar alguém, mas talvez alguma coisa te fala, pô, não é melhor ficar em casa? Né? Dá aquela preguiça ali, às vezes a gente não entende porquê, né? E talvez possa ser isso, né? Talvez. Ficou aquele medo da pandemia ainda de encontrar alguém e acontecer algo, né? No geral tá tudo estranho, né? Em relação a quando se trata de pessoas, né? E uma coisa interessante, né? Muitas pessoas em relação a buscar exatamente outros valores da vida, porém sem base, sem profundidade, acabaram se perdendo mais, porque cara, trabalho é uma das coisas principais, é coluna da vida. Trabalho, relacionamento e o lugar que você mora. São 3 coisas que você não pode, inclusive, errar. São os pilares, né? São pilares que você não pode errar. Então, eu valorizo mais a minha família e não o meu trabalho. Tudo bem em relação a isso. Só que o seu trabalho, exatamente o seu trabalho que vai dar condição de você manter a sua família segura, inclusive alimentada. Então, uma coisa não pode confundir com a outra. Daí a pandemia trouxe esse senso, de fato, e tudo isso é muito superficial, né? É só sintomas, né? Então eu sinto que é isso e eu sigo o que eu tô sentindo. Mas você perguntou de fato, né? Com profundidade, será que é só isso ou tem algo a mais dentro de mim? De fato, ali falta uma coragem também de puxar as mangas, né? E falar, vamos fazer acontecer. Engraçado que é um padrão, né? Por outro lado, teve pessoas que se despertaram, né, pro sucesso. Acredito que serve também. Passaram a empreender. Passaram a empreender. Sem dúvida. Um mercado que chamou muita atenção na parte uma área, né? Que chamou muita atenção em questão do empreendedorismo foram as mulheres, cara. As mulheres, porque assim, a mulher em casa, né, ela meio que fazia o bico, né, a renda complementar e tudo mais, vendia uma coisa ali, outra, daí de repente vem a pandemia. A realidade de muita gente era essa. A pandemia, corta o salário do marido, ele começa a receber ali só uma porcentagem do salário e aquela se torna a renda principal. Daí elas se unem, né, o que eu mais vejo é que é um grupo de networking, café de negócio entre elas, né, café das mulheres e tudo mais. E elas se tornam a renda principal do lar, né, com força, e começam a empreender. Então aquele negócio que era só um projetinho, era só para complementar a renda, virou realmente um business, cara, né? E é maravilhoso isso, porque aquilo que o pessoal falava que era um trabalho só para renda complementar, como costura, como fazer um bolo e vender esse bolo, como fazer marmita e vender marmita, cara, na pandemia virou atividade principal, cara. Quem fazia a máscara, quem era costureiro e começou a fazer máscara, mas ganhou muito dinheiro. Quem era cozinheiro ali, já fazia umas marmitinhas, entrou num aplicativo ali para poder fazer entrega dessas marmitas, estourou, ganhou muito também. Então, e eu acho que isso tem que acontecer de fato, cara. Tem que acontecer de fato. Eu acredito muito que essas crises acontecem, vou chamar assim, né? A Covid foi muito mais, eu acho, do que uma crise, mas essas crises acontecem para que a gente consiga realmente reequilibrar tudo e ajustar a oportunidade para todo mundo, né? Então, uns apanham mais, outros apanham menos, uns aproveitam esses momentos de crise para poder se erguer de alguma forma, outros se afundam e termina de acabar, né? O Murilo Gun fala um negócio muito interessante sobre crise, ele fala assim,
de vez em quando eu mesmo provoco as crises. Porque ele fala, cara, toda vez que você tá em crise, a crise te coloca contra a parede. Isso. E daí quando ela coloca você contra a parede, você tem que se fazer alguma coisa. Você precisa sair dali a hora que você cresce, né? É o momento que você cresce, não, exatamente na crise. E aí ele falou, daí às vezes tá muito confortável minha vida, tá tudo muito bom, tudo acontecendo. Precisa acontecer alguma coisa. Daí ele falou, então eu vou lá, provoco uma crise. Mas você sabe que foi por isso que Deus fez a mulher, né? Que o homem tava tranquilo naquele jardim, tava tudo de boa. Olha as confusões do cara. Elas vão te pegar. Deus falou assim, você tá tranquilo demais, vou criar um problema na sua vida. A crise aí. A crise. Tem um cara, outro que é o Pablo Marçal, que ele fala que a crise nada mais é do que o dinheiro trocando de mãos. O dinheiro nunca acaba, aí ele vai sair de uma mão e vai para uma outra. É isso, alguém que aproveitou essa oportunidade de alguma forma. É isso. Exato. Eu tenho uma teoria, vocês falando de pessoas, né? Pessoas que não conseguem se relacionar devido à pandemia e tal. Eu tenho uma teoria sobre gente, cara. Formando pessoas, treinando pessoas com relação à oratória, eu percebi que as pessoas, elas têm um gatilho, cara, que elas não acreditam nelas. Então, por exemplo, às vezes eu vou dar uma palestra, cara, e eu falo uma coisa mais óbvia do mundo, e a pessoa fala, uau, eu sou isso. Ou, aliás, eu me tornei isso. Eu falo, não, você não se tornou, você sempre foi, só que você não tava vendo. Cessou. Cara, isso daí é uma coisa que mexe comigo. Eu acho que as pessoas, por exemplo, elas não querem empreender porque tem medo de fracassar. Elas não acreditam nelas mesmas, cara. Acho que a partir do momento que elas olharem pra dentro delas, elas vão encontrar um tesouro, elas vão encontrar algo, elas vão encontrar um valor que elas nunca encontraram. Isso tem um brilho, né? Todo mundo tem um brilho lá dentro, é só encontrar e evidenciar isso. Exato. Coisa pra fora. Daí, depois do Start Pro, cara, agora é engraçado, né? Coisa, já você tem tá Start Pro, tem que resolver essa bomba aqui que tá acontecendo, pandemia e tal, e começou o mercado mudar. Todo empreendedor começou a entrar, de certa forma, em crise. Daí você começou a investir. Eu sou louco. Aí, cara, cara, é o seguinte. Tem algum problema. Eu aguento mais alguns problemas aí, algumas confusões. Tava pouco. Manda aqui. Vem mais. Manda pro pai. Qual que veio na sequência aqui? Veio a Quantum? Cara, foi a Quantum. A Quantum foi engraçado. Foi no final de 2019. A gente já conhecia os que então viraram meus sócios. Conheci eles num treinamento, que inclusive a gente estava junto nesse treinamento, né? Alguns anos antes. E aí em 2019 a gente se reconectou ali. E eles falaram de algumas necessidades ali, principalmente de comercial, de como vender o produto deles, o serviço deles ali. E a gente conseguiu se conectar de alguma forma. E aí em 2019, final de dezembro de 2019, a gente começou a gente fechou ali a nossa sociedade. Inicialmente era um investimento e acabei entrando no negócio porque eu me apaixonei. Porque é educação, é para criança e envolve muita tecnologia com robótica, programação e empreendedorismo. Fantástico. O produto, modéstia à parte, para mim é animal. Assim. A proposta e o propósito e o que realmente entrega, sabe? E aí em março veio a pandemia, a gente precisou se reinventar. Então na Quantum, hoje, eu falo que a Start Pro é o braço que atua com o consumidor final, B2C, e a Quantum é o que trabalha as escolas no B2B, então as escolas particulares e as escolas estaduais e municipais. Então a gente consegue entregar a solução de incorporar dentro dessas escolas, dentro da grade curricular até, já aliado à Base Nacional Comum Curricular. A gente consegue entregar lá robótica, programação e empreendedorismo do ensino infantil ao ensino médio. Então, tá sendo muito legal também essa experiência com eles. Né? Caramba, agora empreendedorismo no ensino médio. Como, cara? Isso daí é sonho, né? Isso daí, inclusive, a maioria dos empreendedores que chegam com essa narrativa falando que empreendedorismo teria que ser matéria de escola, pode parar. Quanto já tá fazendo isso daí. Exato. Quanto já está fazendo isso daí. Então já tá entregando empreendedorismo nas escolas. Né? O que você precisa fazer é conhecer onde a Quantum está, matricular seu filho lá. É isso aí. Ou ir direto o prédio próprio não tem mais, né? Não. Agora é realmente matéria. Então, aí é contra o que eu acredito, né? Que o home office não funciona, mas lá funciona porque tá todo mundo em home. Boa parte da equipe tá em home, mas funciona. Então lá, é cultura, lá funciona. Né? É cultura, já meio que nasceu dessa forma, né? Então a gente cresceu na pandemia, né? Então eu acho que a gente já cresceu contratando pessoas que conseguem performar
em casa, trabalhando em casa. Eu acho que é isso, assim, o home office voltando, né? O home office ele não funciona por conta de quem não tem disciplina para trabalhar, certo? Ou estrutura, né? Ou estrutura, ou tem lá, a pessoa tá trabalhando, passa 3 crianças correndo, o cachorro latindo, O escritório é a cozinha da cai a sua casa. internet, cai a luz, é isso, então... Não tem um líder pra ficar te monitorando. É o lance da disciplina, sabe? Disciplina, cara. E lá é isso, assim, lá a gente conseguiu trazer para um ambiente home. Hoje a gente tem operação aqui em São Paulo e no Nordeste, então estamos crescendo bastante também lá, trazendo novas soluções, trazendo novas oportunidades para as escolas particulares ali, para as prefeituras, né? E eu acho que, cara, a gente tem um mercado gigantesco, assim. Quando você fala de empreendedorismo para o ensino médio, era para ser obrigatório, né? Aí voltar atrás e vai para frente, volta para trás. Então, em algum momento vai se tornar obrigatório, né? Empreendedorismo e tecnologia, né? Porque ou você entende o que é empreendedorismo, seja para construir o seu negócio ou para trabalhar para alguém. Então, o que as empresas buscam hoje são intraempreendedores, Exato, que a gente fala, né? Que são pessoas que empreendem e trazem soluções novas para os problemas que a empresa possui, né? E tecnologia. Então, as pessoas precisam estar preparadas porque vem lá na frente. A inteligência artificial tá voando. Tá dominando. Tá voando. Inclusive o ChatGPT é o meu melhor funcionário. É o melhor que traz. Esquece. Faz roteiro, faz muita coisa. E rápido, né? Faz defesa de processo, Nossa, faz TCC. contrato, Mentira, nossa. pessoal, não façam isso. Não façam isso em casa. É isso. Não, meu primo tem 12 anos. Cara, Especialista só tô de chat. tirando 10. O moleque só tá tirando 10. Bom, eu olho como uma forma de estudar, pelo menos pra mim serve como uma forma de Sim. estudar, porque eu tenho que ler. Entendeu? Não tem como. Então eu pesquiso, ele traz ali, de certa forma, mais direcionado, organizado, e você lê, você acaba pegando as informações. É o que a gente falou, né? Se você vai buscar conhecimento da forma correta, maravilhoso. Se você vai buscar de forma rasa só pra copiar, colar e tudo mais, talvez não adianta muita coisa. Né? Agora uma coisa interessante, né, relacionado aqui a empreendedorismo mesmo, né, porque assim, não é só a questão, os empreendedores até buscam pessoas que tenham visão de negócio, às vezes tem essa veia do empreendedorismo e tudo mais, só que é contra isso tem um negócio muito forte que é a escola em si, que não forma o aluno com essa intenção. Então tem todo o sistema de educação do país inteiro, inclusive a faculdade, ensinos superiores, MBA, tudo isso daí, a maioria das vezes, está formando ele para um outro processo, que não é ser um empreendedor. E como que você se posiciona em relação a isso daí? Porque realmente é uma briga pesada, né? Cara, é exatamente um dos motivos de eu querer insistir em trabalhar com educação, sabe? Então, não importa a dificuldade, a gente já passou por algumas crises, foi fácil, foi difícil, a gente apanha e continua, porque a gente precisa mudar a forma que a educação é realizada no país. Desde o ensino infantil até o ensino superior. E uma das coisas que acontece que, vou falar pra você, dificilmente você vai aparecer com uma placa e falar assim, quem concorda com essa informação e quem não concorda. Eu vou falar pra você, eu acredito que 98% das pessoas vão concordar que você está certo. Mas ninguém vai estar muito assim, vamos lutar com ele. Então é você realmente só assim. Mas que ninguém vai falar, pô, isso não funciona, é claro que funciona, todo mundo quer, inclusive. Tem modelos e modelos, né? Eu acredito muito numa educação por projeto, uma educação por capacidades, uma educação por, sabe? De uma forma que as pessoas consigam ser valorizadas por aquilo que elas fazem bem, sabe? E não que elas sejam medidas por aquilo que elas não têm aptidão. Então é o que eu falei, eu queria ser biólogo lá quando eu era pequeno. Só que eu era o pior aluno de biologia. Sim. Eu era o melhor aluno de português, de redação, adorava escrever. Eu falei, cara, então assim, será que eu deveria ser medido por estar mal em biologia? Sendo que talvez a minha aptidão não era para isso. Minha aptidão era para talvez ser empreendedor, ser um pouco mais da área de humanas. Será que é isso? Então assim, eu acho que o conceito da escola é muito importante você ter uma base, sem dúvida, de tudo ali, de história, geografia e tudo mais. Porém, eu acho que chega a um determinado momento ali, no
quinto, sexto ano, você já formou sua personalidade, que eu acho que precisa ser direcionado para aquilo que você tem um pouco mais de aptidão, sabe? Então, se a pessoa tem um dom, é o que eu falo, aquele cara do fundão da escola, provavelmente esse cara é um dos melhores comunicadores e um dos melhores líderes que vai existir em algum momento, sabe? Tem prejuízos, tá? Tem claro. Sequelas, né? Sequelas, O português tá aí exatamente Mas mostrando essas Mas eu vou te falar uma coisa, dá pra melhorar. Eu tô melhorando. Dá pra mudar. Mas é melhor melhorar isso do que outras habilidades que, quando você não é assim, eu falo que eu até falei esse dia num podcast que eu estava sendo entrevistado, exatamente esse comportamento desorganizado, né? Tá toda hora no meio da confusão, do conflito ali, você desenvolve outras habilidades. Criatividade, mais desenrolado, comunicação. Cara, você tá no problema, você precisa ser criativo o tempo todo para sair daquele problema. É uma pessoa superior a você, que é a professora, a diretora, o tempo todo colocando. E aí, vou ser expulso da escola. Peraí, eu preciso falar com ela. Você tinha que falar. E em contrapartida, você tem o cara lá da frente que estuda muito, que provavelmente esse cara vai comandar alguma coisa também, porque o cara vai criar um negócio, ele tem uma aptidão mais pra genialidade, muito provavelmente, né? Inclusive, estou contratando você, viu? Então, é importante, porque eu falo, quando eu falei da liderança, por exemplo, não adianta você ser o loucão lá da última fileira e não servir de exemplo pra ninguém depois. Então, você vai liderar tudo errado. Né? Então, você tem que meio que juntar o cara do meio ali. Sabe? O que vira pra trás. O Fernando Burrão tá em alta. O Fernando Burrão tá em alta. O Fernando Burrão tá em alta. Não esquece, velho. Eu fiz, né? Eu fiz faculdade de RH e eu descobri, cara, que não existe candidato ruim. O que existe é candidato que não tem um perfil pra aquela vaga. Exato. Mas ele pode ter um perfil pra uma outra. Sem dúvida. Né? Então, se a gente entender disso, né, eu sentava na frente, cara. Na mesa paralela ao professor. Isso já era estratégia pra não dar ruim. Por que eu sentava na frente? Porque quando eu sentava lá atrás, eu bagunçava bastante, só que dava muito prejuízo. Eu comecei a sentar na frente junto com o professor, porque aí eu bagunçava, inclusive com o cara lá de trás, dava pra falar, só que no meio tempo eu conversava com o professor. Sim. E aí eu desenvolvia relacionamento. Eu contava um pouco sobre minha mãe, sobre meu pai, como que era na igreja, que eu tocava na igreja, né? Contava umas histórias. E ele percebia que eu era de uma família boa. Isso daí faz toda a diferença. E de fato era uma família boa e tudo mais, mas eu gostava de conversar, gostava de aprontar. Então isso daí era diferente. Então é engraçado isso daí, né? Até uma fase assim eu fazia muito aplicando gatilho, professor. Faz parte da molecagem. Caiu no gatilho, já era. E a Quanto ela nasce aí com esse projeto exatamente de fomentar o empreendedorismo, levar a parte de educação e também tecnologia aí, que tá sendo uma disruptiva. E interessante também, a Quanto também tem um projeto onde na parte de programação tem Legos, né? Tem Lego, tem Arduino, plaquinha de Arduino. Um monte de coisa lá, monta carro autônomo, faz braço mecânico, faz esteira rolante. Sistemas. Faz sistema, faz de tudo. Com tecnologia e programação a gente faz tudo hoje. Né? Nossa, dá pra dominar o mundo aí. Eu saio um MVP ali do projeto. Daí Escola Vértice, escola de empreendedorismo. Não, a maioria, né? A Start Pro começava com empreendedorismo. Empreendedorismo, secretariado, financeiro, comunicação, RH. E terminava com hardware. A parte de hardware. Daí a Quanto também empreendedorismo. Já num público diferente. Escola Vértice, empreendedorismo e inteligência emocional. De novo. Outro público, outro formato. E aí, a Escola Vértice, qual que é? Cara, a Vértice é aquilo que eu falei. Gosto muito de incentivar as pessoas que comigo estiveram e estão. E juntei duas pessoas que trabalhavam comigo e a gente abriu a Escola Vértice. Então a ideia é que a gente traga esse empreendedorismo, né? Ensine empreendedorismo de A a Z para os pequenos empreendedores, que é aquele cara que tem a lojinha de celular que não está conseguindo ir bem, o cara que tem a vendinha de doce ali e não está conseguindo performar. Então o que esse cara precisa fazer do zero ao milhão ali, né? Qual que é o processo que ele precisa seguir, quais são as atitudes que ele precisa ter, quais as ferramentas que ele precisa utilizar, atrelado à inteligência emocional.
Então, pro cara Focado no pequeno empreendedor? Desculpa? Focado no pequeno empreendedor? Ou Focado no pequeno, no micro e pequeno empreendedor ali. Caramba, legal, hein? Porque é realmente o cara que precisa de um empurrão, muitas vezes, né? E aí a inteligência emocional pra gente conseguir fazer com que ele lide com os problemas, com as dificuldades e consiga manter o foco dele no trabalho, mas trazendo toda essa cultura empreendedora para a vida dele, para o dia a dia de trabalho dele, para que ele consiga sucesso, né? Show. E que consiga aqui, contrate aqui a XBM para poder fazer toda a estratégia dele e cuidar dos resultados dele, né? Show, claro, com certeza. Um ponto interessante, André, a questão aqui, ó, hoje nós já entrevistamos diversos empreendedores. E por incrível que pareça, às vezes o negócio até funciona, só que ele chega uma fase que ele para. Ele para e exatamente ali é onde começa a ficar um trabalho cansativo. Porque a empresa vira... Realmente ele passa a ter um salário fixo. E isso é o momento que ele cansa. Ele fala, cara, todos os meses eu não consigo passar disso. Só que ele não montou a empresa para isso. E aí, alguns questionamentos, inclusive quando pegamos o empreendedor, qual que é o seu plano de crescimento? Não tem. Não tem um plano. Às vezes o modelo de negócio, se você questionar exatamente o processo do modelo de negócio, o design do negócio ali, não tem, às vezes, o processo ali bem estruturado e desenhado. Ainda falta clareza. Eu estou atendendo quem de fato, quem eu gostaria, como que eu faço para chegar a atender o meu cliente ali, o negócio nasceu para ser, né? Onde estou errando aqui em questão de posicionamento da marca, posicionamento do negócio, processos aqui de gestão até mesmo do meu negócio, ou não sabe ainda fazer processo de gestão e ainda nem separou renda física da renda jurídica. Eu não faço ideia de quando é o momento de eu separar isso ou como que eu faço isso. Então eu acredito que a Escola Verts ela pode ter um grande potencial. Cara, a ideia é justamente alavancar esse cara que não tem ideia do que ele tá fazendo. Sabe? O cara que recebeu o dinheiro do FGTS. Começou na pandemia. Abriu um negócio, começou na pandemia ali e não sabe o que fazer com o negócio. Já gastou o dinheiro inteiro dele ali, quase o dinheiro todo ali, e a gente entra com um custinho básico ali. Eu acho que tá até rolando um cupom aí, qualquer coisa a gente coloca aqui. Sim. Um custinho bem baratinho, o cara consegue ter acesso a uma comunidade com mais de 60 horas de conteúdo falando de empreendedorismo, de inteligência emocional, de como o cara começa do zero, como que ele constrói o modelo de negócio dele, como que ele precifica o produto, como que ele leva isso para o mercado, como que ele vende, como que gera talvez até ali uma campanha, enfim. Então a ideia é a gente tirar o cara do zero mesmo e levar ele até um faturamento que se torne confortável o negócio para ele, sabe? Fantástico. Para daí então sair da zona de conforto. Fantástico. E aí vai numa veia, né? É só o que rege o mercado, que é o pequeno empreendedor. Então o que mais tem hoje, o Brasil inclusive, eu acho que é um dos países que mais tem empreendedores no mundo, se eu não me engano. E o cara exatamente está nesse processo, né? Um ponto engraçado, né? Até ouvi uma frase esses dias, fez muito sentido, que o mestre aparece quando o aluno está pronto. E talvez a Escola Verts, ela tá aí exatamente tentando mostrar, cara, para você crescer e você ir pro próximo passo, ser realmente uma empresa grande, começar a ser mais competitivo no mercado, conseguir desenvolver aí um modelo de negócio que fature mais, você precisa realmente conhecer o caminho que a maioria dos empreendedores grandes conheceram lá atrás, que é de buscar alguém que está acima de mim, alguém que já tem o conhecimento, que vai ajudar eu a ir para esse próximo. Você até mencionou, né, a questão de buscar mentores, buscar pessoas que encurtam o processo, acelera isso. Isso é fantástico, cara. Não, tem que ser. O caminho mais rápido que você tem é encontrar pessoas que já estão lá e que estejam dispostas a te puxar junto, saca? É muito difícil você encontrar gente assim. Então o que eu recomendo pra todo mundo é comece a ser essa pessoa, né? Pra que então você se torne merecedor de outras pessoas fazerem isso por você também. Exato. Então eu acho que é importante nesse caminho de conexões, de network, você buscar gente que realmente consiga te alavancar, te puxar pra cima, obviamente dentro do seu merecimento, né? Então fazer por onde, entregar resultado, trabalhar para que isso aconteça.
Eu acho que esse é a principal dificuldade do empreendedor, é a consistência, sabe? Todo dia fazer a mesma coisa. Fantástico. Entendeu? Até dar certo, ou todo dia fazer as coisas que precisam ser feitas, alterando um pouquinho ou muito a rota, mas sempre com estratégia, sabe? Mas as pessoas, elas acham que o resultado ele vem da noite pro dia e que em um mês a empresa está estruturada e o cara está faturando 1 milhão. E não é assim. A gente sabe disso, né? Então, às vezes é um ano inteiro trabalhando, suando 16, 17 horas por dia para que você consiga ter o primeiro mês de lucro. E aí vem um lucro de R$2.000. Você fala, putz, eu ganhava mais como CLT. Em um mês. Em um mês. Depois de um ano trabalhando de graça, colocando meu dinheiro, Capital gastando suor dinheiro, total. né? Então é o que eu falo, e ninguém vai enxergar todo esse seu suor, né? É igual o iceberg, né? Todo o seu suor tá para baixo, o que as pessoas vão ver é o que você realizou, né? Sucesso vão do dia ver, pra noite dura 10 anos. É isso, 10 anos muitas vezes. Vão ver as pingas que você toma, mas não vão ver os tombos que você leva, né? Por trás de tudo isso. Então eu acho que é isso que o pequeno empreendedor precisa entender, o micro, o pequeno, todos, né, em geral. Para você ter resultado, você vai precisar ter consistência, resiliência e todo dia fazer o seu trabalho incansavelmente, não importa se está chovendo, se está sol, se você está triste, se você brigou com o marido, se brigou com a esposa, se o cachorro está doente, se alguém da tua família não está bem, não importa o que aconteça, você vai ter que fazer todos os dias o que você se propôs a fazer para você ter sucesso. É aí que entra o sacrifício. Quem que está disposto a pagar um preço como esse? De você deixar suas emoções totalmente de lado para você conseguir buscar o que você quer na sua vida. Então, eu demorei muito para aprender isso. E quando eu aprendi, minha vida começou a deslanchar. Com todas as oportunidades que eu tive, ainda assim eu tive, obviamente, as dificuldades minhas. Muito mais internas, né? De destravar algumas coisas, de medo de fazer, de vergonha ou algo assim. Então, a hora que a gente muda esse pensamento, que a gente muda a cabeça, as coisas simplesmente começam a acontecer e é um negócio muito louco, sabe? É meio que natural. Quando você destrava isso, quando você entende que você vai ter que pagar o preço mesmo, não importa o que aconteça, você vai ter que continuar e seguir em frente, né? Aconteça o que acontecer, continue respirando. Já dizia o Leader Train. Eu acho que é isso que o pequeno, o médio, o micro, todo empreendedor e qualquer pessoa na vida precisa entender. Até onde ela está disposta a ir e qual que é o tamanho do sonho dela. Porque dependendo de até onde ela está disposta a ir, é melhor mudar de sonho, né? Porque se é muito grande, talvez não atinja. Com pouco sacrifício. Não acredito em nada fácil. Aí sou eu, né? Eu, André, não acredito que as coisas vêm fácil. Eu acho que você precisa ralar muito pra você ser merecedor do que você tá buscando. Fantástico. Aí veio a pancada, hein, velho? Quem escutou aí as verdades, às vezes o empreendedor precisa escutar. A gente dá uma cutucada também no pessoal aí. Tá muito emocional, tá, não sei o quê. Aí essa é a verdade, acho que isso daí tá a essência e é aí daí que vem o resultado, né? Agora uma coisa, antes de aprofundar nas duas empresas, eu gostaria de saber... Eu tô tomando um monte de horas de vocês, né? Eu gostaria de saber em relação a como você se prepara para manter essa rotina, cara. Porque assim, é uma rotina pesada, puxada, né? E como empreendedor ou muitos negócios, então automaticamente tem muitas preocupações. Como se manter centrado e você conseguir se manter com uma performance boa para gerenciar todos esses negócios. Aí é na loucura, né? Vamos e agora, puxar um segredo, agora com um filho de 4 meses tá mais complicado, né? É gostoso, mas dá um mais trabalho. Um job. Mais um job. Cara, eu acordo cedo, bem cedo normalmente. Não tenho preguiça pra isso e eu durmo muito pouco. E eu preciso dormir pouco pra estar bem pro dia seguinte. Então o que eu organizo do meu dia é conversar com as pessoas chaves todos os dias. As pessoas que encabeçam todos esses projetos, que são os heads mesmo ali. Que eu consigo ligar, conversar, traçar estratégia e que eu sei que vão pelo menos tentar executar ali na ponta, né? Muitas vezes tem diversas barreiras que acontecem, é óbvio. Mas, então eu tento dividir o meu dia para conversar com todos esses heads.
Então eu acordo de manhã, eu vou ligar lá pra diretora lá da Start Pro, pro diretor da Start Pro. Depois eu vou ligar pro Wellington lá, pro Rafa, pra discutir as estratégias lá da Quantum. Aí eu vou ligar pro Henrique lá no iOS, eu vou ligar para as pessoas que estão encabeçando todos os projetos pra gente já meio que traçar a estratégia do dia. E aí, cada dia eu tento, né, visitar 1, 2 unidades de alguma das empresas para conseguir fazer um tete a tete, um olho no olho, se fazer presente, porque isso é importantíssimo também. Mas, cara, a estratégia é acorda, ver o que precisa fazer, essa é a minha, né? Então eu traço uma agenda na madrugada ali, anterior, aí acordo lá às 6h20 da manhã lá, já tô de pé, ou às vezes antes, quando tem um choro, né? E aí dali pra frente a gente já abre o WhatsApp, já vai marcando de hora em hora as conversas, ou já vai ligando pras pessoas, não 6 horas da manhã, né? Começa a ligar às 8. Mas dá vontade. Né? Dá vontade, porque eu já tô acordado. Por que você? Por que o outro não? Pô, como assim? Mas é isso, cara. E aí eu meio que divido assim o meu trabalho. É tenso, porque eu era muito centralizador e eu precisei trabalhar muito pra tirar isso. Então eu queria decidir tudo, eu queria resolver tudo, e aí eu recebia 600 ligações por dia, meu WhatsApp ficava com 140 conversas não respondidas, e aí as pessoas começaram a reclamar. Pô, André, eu te mando mensagem e você não responde? O pessoal que tá ouvindo aí vai falar, é verdade, não respondia mesmo. E aí eu falei, cara, eu preciso delegar mais as coisas. Então eu comecei a dividir bem as tarefas assim, e eu comecei a dar mais as diretrizes, o direcionamento e criar as estratégias junto com a galera. E isso daí tem sido bem mais interessante agora, né? Porque você tem tempo pra pensar, né? E criar a estratégia e pensar no que vai acontecer, em vez de ficar tomando decisão ali sem muita profundidade do que você tá fazendo, sabe? Exato. Então é mais ou menos assim, prepara uma agendinha na madrugada pra de manhã a gente fazer, de acordo com o resultado que aconteceu em cada lugar, né? Uma pergunta, o que pensa e sente um centralizador? Cara, que você tem que ter o controle de tudo, senão vai desabar o mundo. Você acha que as pessoas não vão conseguir mesmo? Não, isso eu pensava, né? Não, porque é interessante isso daí. Então, não é que você não Muitas acredita que as pessoas têm não vão esse mesmo conseguir. problema, cara. E a gente atinge elas agora. O que pensa e Então. sente? Não é que as pessoas não vão resolver, é muito louco isso. É uma ótima pergunta, hein, cara? Eu acho que é o medo de não ir pra frente, entendeu? Eu acho que por isso que você centraliza tudo. E exatamente o que colhe, né? Que não vai pra frente. E é muito louco, eu vim de uma cultura de treinar as pessoas pra fazerem, né? Então é um negócio muito interno, sabe? Então você vai trabalhando isso aos poucos, vai formando pessoas, vai preparando pessoas, e aí você vai ganhando mais confiança, sabe? E eu acho que é isso que tá fazendo eu conseguir trabalhar com mais frentes, né? Então, ter pessoas que possam me apoiar são poucos, mas são bons. Então a gente consegue distribuir ali as atribuições para essas pessoas, que são aquelas que eu acredito que vão fazer como eu faria, ou melhor do que eu faria, né? Maravilha. Fantástico. Agora pergunta, Fernando. Pergunta pra você. Quanto você pagaria nessa mentoria aqui? Pode ser bem sincero. Rapaz, isso aqui não tem preço. Eu vou falar alguns Por frutos quê? que eu tirei daqui. Por quê? Já. Arrasta pra cima, pessoal. Por que eu vou falar isso? Você pagaria com certeza muito dinheiro. Aham. Eu também, porque a mentoria que você está dando aqui é fantástica. Você que está nos assistindo está recebendo isso aí de maneira gratuita. Tem uma forma de você poder... como que é, Fernando? Contribuir, de você se sentir grato, de você pagar. Como que você paga isso? Tem duas. Tem duas? A primeira é de você pagar essa mentoria que o André está nos Acabei de pensar aqui. em 3, cara. É o seguinte, é curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para você ajudar outras pessoas que com certeza estão precisando de ouvir. Né? É isso. Então, é isso, pessoal. Senta o dedo nesse like, comenta à vontade, fala o que você está tendo aí de ensinamento, os seus insights, o que você aprendeu, o que você está achando dessa conversa e compartilha para ajudar outras pessoas, né? O que é, Fernando? A segunda? A segunda, pessoal, anota meu Pix. Superchat aí, por favor. Boa, Superchat. superchat. De 10, né?
No mínimo, né? Já pedi 5, ninguém deu. Ó, 10 agora pra ver se alguém... Tá certo. Se for 50 só quer ser exclusivo, né? às vezes Mostrar o cara que tem, né? Exatamente. Mas dessa mentoria aqui eu peguei alguns padrões muito interessantes. Porque anotando aqui. Um dos primeiros padrões interessante, cara, que a maioria dos grandes fazem e os pequenos são resistentes a fazer e tem um ego muito grande. Buscar conhecimento e mentores e estar se conectando. No começo do podcast você falou sobre isso. Sim. Né? Buscar mentores e pessoas, e os grandes sempre fazem isso. Eles já entenderam que isso vai fazer ganhar um jogo, cara. É o poder do networking, né? Eu não sei algo sobre como resolver o problema financeiro da minha empresa, daí eu me conecto com um cara que é muito bom nisso. Tomamos um café e ele me dá a solução ali num café. Então, a segunda projetos maiores que você. Todos os seus projetos até agora são muito maiores do que você. Então vem Start Pro, quer resolver a vida das pessoas em relação a aquela primeira, o start, né, da vida profissional e tudo mais. E é um projeto muito maior do que você, que resolveu a vida das pessoas e milhares de alunos. Como que você faz isso? Então é um projeto muito maior e todos os projetos são maiores que você. E o último você soltou agora: aprenda a delegar, menos centralizadores. Os grandes fazem isso, os grandes não querem isso. Inclusive, a gente vive isso na prática, né? Então, muitas pessoas que, inclusive, que são maiores que nós, olham pra gente e falam assim: tem como você fazer ali? E o cara fala: o cara, daí faz a reunião com a minha equipe delega pra ele, que ele delega pro outro. E a gente jogar gatilho, né? Joga aqui, cara, eu acho que você dá conta de fazer isso aqui. Não mesmo não, mas meu funcionário aqui, o cara que trabalha comigo, ele dá. Ou o contrário, né? Elogia o gatilho também. Cara, você é bom. Você é muito bom nisso, editando o vídeo, você é bom, hein, cara. Continua fazendo isso aqui. Exatamente. E a Sente Brasil, gestão de estágio para jovens aprendizes. Cara, Sente Brasil, a gente começou um projeto agora com eles. O que a gente faz é conectar o estagiário e o jovem aprendiz às empresas. Então a gente faz toda essa intermediação de captar esse jovem aprendiz, de captar esse estagiário dentro das escolas, colégios e faculdades, né? A gente prepara essas pessoas para os processos seletivos e a gente direciona elas para as empresas. Então a gente tem hoje praticamente 10 mil vagas abertas aí em grandes empresas. Então, não sei, acho que eu nem posso falar os nomes. Posso colocar o QR Code? Pode, com certeza. A gente faz justamente essa comunicação entre o estagiário e o jovem aprendiz às empresas. Então, prepara essa galera para que elas tenham uma oportunidade muito maior de passar nas entrevistas. Então, é muito legal porque a gente consegue ter exatamente o que as empresas estão buscando dentro de um profissional e a gente consegue preparar exatamente esse profissional para o que essas empresas estão buscando. E aí tudo isso feito de forma 100% gratuita para o candidato, a empresa que paga, não tem nada que se cobre aí para o estagiário e para o jovem aprendiz. Olha só, uma oportunidade. Isso aí também é um trabalho muito nobre, porque hoje em dia o jovem, por exemplo, que é o menor aprendiz, ele não tem sequer noção de como ele vai iniciar, de como ele falar. Se você falar, por exemplo, fala aqui em público, ele vai falar: meu Deus, eu tô acostumado a mexer no TikTok ali e tal, não sei o quê. Então, assim, é um trabalho que, ao meu ver, né, você falando de educação, cara... Que é você, gamer? Então, assim, você faz um trabalho... Uma vez eu até escutei acho que um líder comercial, gerente comercial da rede, da Start, falando que em um país que não tem educação é onde as escolas vão se sobressair. Isso é fantástico, fantástico. Porque, um exemplo, eu dou mentoria de oratória. Quanto mais tiverem pessoas tímidas, melhor pra mim. Sim. Né? Então, vou destravar essas pessoas. Poderia não ser assim. Ruim pro mundo, né? Mas... E bom pro empreendedor. É assim, mas você tá ajudando. Sem dúvida. Coisa que era pra outra pessoa, outra instituição tá fazendo. Meu empreendedor e tá ajudando, cara. Muito nobre. Né? Cara, tudo isso deveria vir da base, né? Eu acho que oratória a oratória, ela te traz confiança, traz autoestima, traz segurança pra pessoa. Você resolve o que praticamente causa depressão ou ansiedade. Exato. Sim. Entende? Uma tacada só, então, né? Cara, isso daí deveria ser dado na base. Exato. Então é lá na base que essas pessoas deveriam ter. Lá na escola, quando o menino tá tímido, a menina tá tímida, tem vergonha, tá um pouco mais deslocado, salvo em casos de que é uma criança neurodivergente, por exemplo.
que aí eu acho que precisa ser acompanhada e ser direcionada, né, de uma forma diferente, com todo o cuidado e acolhimento possível, né? Mas salvo isso, todo mundo precisa ter acesso à oratória, todo mundo precisaria ter acesso à educação financeira, todo mundo deveria ter acesso a formas de comunicação que sejam melhores, sabe? Inteligência emocional. Então, inteligência emocional, principalmente. Fundamentos de sobrevivência, cara, né, cara? Fundamento de sobrevivência, é exatamente isso. Exatamente isso. Cara, o que salva a nossa vida o tempo todo, né, cara? O tempo todo precisamos da comunicação, conversar com as pessoas e, cara, com a esposa em casa, né? Senão pode acabar o casamento. É verdade. Tudo se resolve no diálogo. Exatamente. O cliente ali que você tá tentando Sem vender. dúvida. Você não sabe conversar, você tem que brigar, né? Então, Só fala mais alto que a gente sabe conduzir uma conversa. É isso mesmo. Não fez ainda o processo de inteligência emocional aqui, ó, na Vertis também. A gente desenrola. Vai ter cupom pra tudo. Né? Tudo aí. E a BS Growth. Chegamos aqui, ó, na sexta empresa. Cara, consegui gerenciar tudo isso aqui. É um hub de soluções para contadores, ou inclusive indicar uns contadores daqui. Pode indicar. Então, na ABS eu sou só um investidor, né? Então, lá no começo, quando era uma ideia, a gente acreditou na ideia do Rogério, que é o CEO. E, cara, a ABS, inclusive, vai realizar um evento. Posso fazer um merchan? Lógico, por favor. A ABS vai realizar um evento dia 30 e 31 de outubro, lá no Espaço Promagno. Então, coloco o sitezinho ali depois para vocês acessarem aí. Sim. Então, a gente vai fazer um evento para 1.500 contadores. Olha só. E aí vamos ter lá Mário Sérgio Cortella, César Cielo, Carlos Busch, Cris Paiva vai estar lá com a gente também. Toda essa galera falando sobre venda, sobre marketing, sobre a rotina de um escritório de contabilidade e como você conseguir performar melhor, né? Mas assim, a ABS Group, o que ela faz é um hub de soluções para contadores. Então a gente oferece para os escritórios de contabilidade produtos e serviços que possam fazer com que o escritório dele aumente o faturamento. Educação, treinamento, venda de produtos, venda de outros serviços que às vezes não é a especialidade daquele escritório. Então o que a gente conecta é realmente soluções que faz com que o escritório fature mais alto, lucre mais e resolvendo o problema do contador muitas vezes, que é esse, né? Que não tem uma base de cliente, o cara não está faturando, não está conseguindo se manter, a gente resolve justamente esse problema. E esse hub é um hub porque conecta entre eles que acontecem as mentorias. Exatamente. Então toda semana a gente tem treinamentos online que acontece lá entre o Rogério e os contadores. Então o Rogério faz várias lives, né, semanalmente. Tem alguns contadores que são os masters ali que vêm para evento presencial ou tem uma mentoria direto com ele lá. E tem os partners que são a galera que se tornou sócio, inclusive, do escritório. Do hub, né? Como um todo. Então, cara, a gente é conectado hoje já a 800 contadores, então, que estão conectados a nós, que a gente vem resolvendo ali as dificuldades que tem. Normalmente venda, o cara não consegue cliente. O que a gente faz? A gente vai ensinar o cara a fazer de A a Z para conseguir os clientes dele. Aí, o cara que tá querendo expandir aí o escritório de contabilidade, cara, chegou a hora. É esse cara, o cara quer abrir também, entendeu? Tem ali o escritório, tem 3, 4 clientes, quer crescer, participa junto com a gente, vai ter todo o caminho para isso acontecer. Fora isso, tem já lá o Netflix da educação que eu falo, né? Tem um monte de conteúdo para contador também gravado, com um monte de pessoas que são referência no mercado digital. Contábil, bem legal. Bem legal o projeto, bem legal. Poxa. Tanto que eu me apaixonei e falei, eu quero entrar nesse negócio, como que eu faço? Quero falar tanto. Eu falei, então vamos. Olha só, fantástico. Ficaríamos aqui horas, porque fizemos de uma maneira bem geral, né? Não dava para aprofundar em todos os temas, né? O André tem uma grande experiência aí durante esse processo todo empreendendo, então são muitos temas. Se a gente quiser entrar em todos os departamentos aqui, financeiro, comercial, a gente sabe que dava para entrar. Então a gente vai marcar um próximo podcast aí para falar sobre isso e aí a gente começar a direcionar aí os temas. Fechou? Maravilha, muito obrigado, então, Fernando. Obrigado, André. Queria só que o André deixasse uma frase final para as pessoas que pudessem inspirar elas, que elas pudessem refletir sobre essa frase, algo que mudou a sua vida e pode ajudar elas também. Perfeito.
eu acredito demais que o que transforma um empreendedor é confiança de que você é capaz de fazer o que você faz, mas principalmente resiliência de você se manter firme fazendo o que você faz até obter resultado. Claro que é importante saber no momento que talvez você não está fazendo algo certo e sair fora, é óbvio, mas a gente só vai ter grandes resultados se a gente estiver disposto a fazer o que a gente se propôs todos os dias incansavelmente, pagando o preço que precisa ser pago. Então eu acredito nisso. Então, para o empreendedor aí, para quem está começando, para quem já é grande, para quem é pequeno ou microempreendedor, o segredo é você não querer fracassar nunca e não enfraquecer em nenhum momento. Você sempre se manter firme, se manter forte, se manter confiante de que você está no caminho certo. Se você criou uma boa estratégia, provavelmente você está no caminho certo. Se você entende do seu negócio e decidiu que aquele é o melhor caminho, provavelmente você está no caminho certo. Talvez o que falte é mais empenho ou mais tempo de maturação do seu negócio para dar certo. Então eu acho que esse é o segredo do sucesso, cara. É resiliência, confiança e antes de tudo isso é você ter uma boa estratégia para que com resiliência e confiança você execute isso e faça acontecer, né? Fantástico, velho. É isso aí. Eita, o negócio hoje foi Rendeu, hein? incrível aí. Então esse daí é o recado, pague o preço, vai ser o nome do podcast. Pague o Inclusive, preço. pague o preço com o André Caldas. Pessoal, até quarta-feira que vem. Tamo junto. Valeu por esse episódio. Tamo junto, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Aê. Caramba, quanto tempo foi? Sensacional. Deu 2 horas e meia? 1h25.